Olá pessoal, tudo bem? Mais um Hub Talks começando. Nessa edição vamos falar sobre direitos das startups. Sou a Brenda, sou aqui do Hub Salvador e vai começar mais uma edição do nosso podcast que fala sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Nessa edição, como a gente vai falar sobre direitos das startups, tenho aqui Enzo Alves, nosso líder de comunidade, para trabalhar aqui com a gente, com o nosso diálogo, e dois convidados muito especiais. Vou começar, como sempre, pedindo para eles se apresentarem um pouquinho, tá certo? Mai, vou começar com você, para você se apresentar para a galera de casa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que vocês vão estar escutando. Meu nome é Maiane, sou sócia do RS Advogados, advogada aí especialista nessa parte de direito digital, lei geral de proteção de dados. E estou ansiosa aqui por esse bate-papo com vocês. Rafa? Meu nome é Rafael, eu sou advogado, sou sócio da Breve Consultoria, sou especialista em direito tributário e gestão empresarial e também participo da 3C Invest como sócio na parte de investimento, plataforma de investimento coletivo, e também um novo lançamento que a gente vai ter na parte de saúde, que é a Kivid Saúde Inteligente. Pois, bem, esse tema que é extremamente interessante para o nosso ecossistema, né? Que aqui, para quem não sabe, né, de casa, hoje em dia a gente tem 49 startups aqui. Acertou o número, parabéns. Está sempre movimentando, gente. E a gente tem esse foco, né, com empreendedores, com estudantes, mas a gente abraça muito essa parte de startups, né, e principalmente de trazer temáticas interessantes para esses empreendedores. Empreendedores que às vezes estão no começo da carreira, empreendedores que às vezes já estão assim há alguns anos e outros que estão ali, experts, né? Então, para entrar nesse tema, que é extremamente importante, né, sobre direito para as startups, queria trazer já o tema sobre o marco legal das startups, né? Essa lei que foi sancionada em junho do ano passado. Não vou lembrar o número exato, né? Que é uma coisa mais de vocês, que eu acho incrível que vocês conseguem lembrar os números das leis e tudo. E aí, assim, eu queria até que vocês abordassem um pouco mais, né? O que muda com essa lei sendo sancionada? O que entra? Quais são os benefícios? As possíveis problemáticas? Aí, passo aí a palavra para vocês. Bom, né, a gente estava realmente precisando de uma lei um pouco mais definitiva, que trouxesse conceitos básicos para dar direcionamentos, principalmente para essa área, né, que está crescendo, né, todo mundo tem uma ideia, todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer crescer em relação a isso. O que muda? Para mim, o principal é você ter um conceito mais específico sobre o que seria startup, né? Vamos lá primeiro definir o que é uma startup, né? Como você pode se enquadrar no modelo de startup, e aí a lei ela traz esses requisitos. Ela fala, por exemplo, que para você ser uma startup você tem que ter um faturamento de até 16 milhões de reais anuais, né? Em específico em relação a isso. Funcionários. Tem uma coisa mesmo que eu me intrigo muito com aqui, que muitas vezes as pessoas acham que startup tem que estar relacionado à tecnologia, né? E não tem. Eu gostei muito também, né, que aí abraça também isso nessa lei, de deixar claro. Tem a questão da escalabilidade, que também muitas empresas acreditam, né, que não precisa enquadrar isso. E é uma coisa fundamental para as startups. Concordo. Mas ainda também o fato de que você abre um mercado voltado para abraçar esse novo modelo de empreendedorismo, né? Então, quando você tem, por exemplo, no Marco Legal do Startup, uma modalidade de licitação com o poder público que permite que startups elas possam concorrer, né, tendo algumas, vamos chamar assim, facilitações, é incrível, né? Inclusive, o Mato Grosso do Sul está abrindo um edital de licitação exclusivamente voltado para startups, para que as startups possam produzir ideias e trazer ideias lá para aquele estado para desenvolver o ecoturismo ali. Então perceba, você está criando uma nova modalidade que vai abraçar, né, que o poder público vai poder testar, que você vai poder dar espaço a essas pequenas pessoas que estão crescendo para que elas possam desde já se desenvolver, uma oportunidade incrível. Então, para mim, esse foi um dos grandes ganhos, né, do Marco Legal, a capacidade do poder público entender que pode sim se relacionar com startup, considerando todas as coisas peculiares que o mundo de startup tem, né? Exatamente. Você tinha aí o comum, né, do poder público se relacionar apenas com as médias e grandes empresas, e as pequenas empresas, as startups ficavam um pouquinho para trás, sendo que as startups têm muita solução para o poder público, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a parte de saúde, para a parte de gestão, para a parte de dados, startups são as que têm tipo, o know-how, né, o conhecimento para fazer coisas que o poder público precisa, mas que você não tem a capacidade. Então, o Marco Legal, acho que um dos grandes ganhos foi justamente isso, mostrar para o poder público, olha, não só você pode,
agora na lei como você deve buscar essa... Tem benefícios para isso. Acho que o grande objetivo do Marco Legal foi esse. Foi tentar reunir e chancelar essas empresas para o poder público poder abraçar de uma forma diferente, né? Como o poder público já faz com empresas no Simples Nacional, já tem uma tratativa diferente e também gerando esse benefício para as startups, fugindo um pouquinho dos conceitos que a gente tinha em mente, né? Muitas vezes. O que eu gostei também foi a definição do investidor anjo, de uma forma mais clara, né? O que é o investidor anjo, como é que ele atinge, como é que ele adentra, se ele tem poder de voto, se ele não tem. Então isso é um outro ponto que eu achei muito importante, né? Claro que dos outros artigos que tem ali, eu só coloquei esses 3 aqui porque eu acho que são fundamentais a gente estabelecer aqui agora. Aquela coisa, acho que uma vez a gente conversou aqui no Hub, alguma coisa sobre Marco Legal, né? Que foi um passo muito importante, mas que ainda assim deixava muita coisa clara, mas ainda tinha muita coisa a definir, a melhorar, que era uma coisa que você tinha que revisar com alguns tempos e sempre questionar, né? Sim. Acho que o progresso ele é feito dessa forma, né? Você questionando. E nessa questão de definição de o que é startup, por exemplo, agora fica mais fácil de entender o que é startup. Mas às vezes quando você vai olhar e uma empresa acaba checando todas aquelas caixinhas ali, mas você olha e você fica com aquele sentimento de ainda não é startup, sabe? Porque o direito ele vem pós-fato. Então, pós-fato, fato da vida real, aí o legislativo vai criar a lei, etc. Então, muitas vezes ou sempre, está atrasado, ainda mais no mercado que a gente está falando de startup, tecnologia, inovação, que tudo é muito rápido. Então, o direito está sempre atrasado. Então, vai ter que ter muita melhora em diversas legislações que estão sendo criadas desde 2015, que estão criando legislações relevantes. Então, tudo isso vai ter que ser melhorado constantemente. O Legal foi um progresso inegável, né, pra gente aqui entender juridicamente o que é startup, o que é que você pode fazer enquanto startup. E o momento em que você deixa de ser startup também, né? Isso é um ponto irrelevante. Eu nasci como startup, mas em quanto tempo eu vou poder ser considerado startup? Eles têm um prazo de 10 anos, né? Após 10 anos você não perde esse status de startup. Então, eu achei muito interessante esses pontos que eu estava sentindo falta, né? Que agora a gente já tem. E, claro, vão surgindo novas situações para a gente se adaptar em relação a isso. Eu ia abordar exatamente o que Rafa trouxe, nessa questão que a gente tem hoje no dia, trabalhar com esse ecossistema de inovação é algo que é muitas mudanças constantemente. E ainda mais quando a gente pensa também nesse mundo tecnológico. A gente pisca, amanhã já tem uma nova tecnologia, novas coisas, novas frentes e novas problemáticas também que surgem. Vou fazer o seguinte agora, vou voltar um pouquinho, vou pensar como se fosse assim, um storytelling, né, do nosso bate-papo. Poxa, eu tô querendo fundar uma startup e tem um sócio, né? Como pensar para fazer esse contrato de sócio? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa pega e fala assim, pô, você é meu amigo, bora fazer isso? Bora. A gente numa conversa de bar, pega, e surge muito, com certeza, já vi aqui algumas conversas. Todo dia 3 ideias de startup ou mais. A gente mesmo aqui assim, do nada, assim, vamos fazer isso, vamos. Então, assim, como que se garantir, né, enquanto a questão dos direitos e tudo mais, porque amigos, negócios à parte, como pensar nessa questão do contrato de sócios, né? Assim, como você falou, Enzo, surgem muitas ideias, são constantes, muitas vezes em mesa de bar a gente faz amigos e faz negócio, né? Só que existe uma grande problemática que eu sinto nas startups que a gente atende, que é o quê? Essa discussão não foi bem feita de início. Então você não discutiu exatamente qual é o papel de cada um, qual o investimento de cada um, quantas horas vão ser dedicadas por cada um. Lá na frente, quando você pensa em startup, você pensa em receber investimento em algum momento. Na hora que receber o investimento, como é que vai ser diluído, como é que vai ser feito, tudo isso tem que ser pensado. Então é importante você ter um apoio jurídico nesse momento para poder construir um acordo de sócios bem estruturado, onde todas as conversas têm que ser ditas e têm que ser faladas, e às vezes temas espinhosos que acontecem, né? Tem temas que são muito, muito complexos, às vezes você está falando com um familiar, e é o que acontece, tá? E a sociedade é como um casamento, você vai passar horas da sua vida com aquela pessoa, você tem algumas coisas que você vai aceitar e que você não vai aceitar. Então você tem que deixar isso tudo muito bem estruturado, quais são as metas de performance, o que é que não são metas, para poder evitar algum tipo de risco lá na frente. E assim, é muito comum,
brigas e cisões e problemas, e muitas vezes startups com boas ideias, bons negócios, faturando, evoluindo, morrem por causa dos sócios que não conseguem se entender e a operação desanda. É aquela coisa difícil, né, de situação. Você tem startup com uma boa ideia, uma boa solução que resolve um problema real, que tem mercado, que tá tudo para dar certo, e você tem uma cisão ali entre sócios, né? A gente conhece várias, né? Do mercado local. É muito comum. Eu gostei muito do que o Rafael colocou. Na verdade, tem uma pesquisa que saiu da Forbes falando que a porcentagem de por que as startups elas nem funcionam, e o direito está entre as 10 primeiras, né? Por que não funciona por conta de questões jurídicas nesse aspecto. Eu acho que toda vez que a gente tem uma ideia, a gente fica extremamente empolgado com a ideia, e a tendência é que a gente pule etapas, né? Até mesmo porque nessa visão, né, de startup em específico, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. Às vezes você não está nem no processo todo de construção da ideia, mas você às vezes já tem um cliente em foco que você precisa testar e você precisa fazer o MVP daquilo dali. E você se prende tanto na ideia de entregar um produto que você se esquece de pensar na estrutura da sua empresa que está por trás do produto, na entrega do serviço. Um dos outros pontos que eu levanto aqui, também nessa parte de acordo, de sócios, de você montar uma empresa, é você pensar também, ter um auxílio também numa ideia de governança. Eu acho que quando você estabelece uma governança desde o começo, que você pensa, poxa, eu sou o sócio aqui, fundador, eu tive a ideia, mas eu sei que eu não posso fazer tudo. Sim. Você saber a sua limitação de até onde você vai e você buscar pessoas que vão lhe complementar de alguma forma, não só pela amizade, porque como a Brenda falou mesmo, né, que negócio. Não só por amizade, mas também porque eles te complementam de alguma forma. Poxa, eu tenho uma ideia, mas eu não sei falar com o público. Vou chamar a Brenda. Poxa, eu sou na parte de direito aqui, digital, na parte de startup, de privacidade e proteção de dados, mas eu não sei tributário. Vou chamar Rafael, né? Poxa, eu preciso de um líder que fale para o meu público, que traga ideias, que resolva situações mais específicas. Vou chamar a Izzy. Então, você precisa ter uma ideia na sua mente e começar a amadurecer nesse aspecto de uma governança específica também, para além não só do direito, né? De a estrutura como um todo. Eu até anotei uma coisa aqui, logo quando o Rafa tá falando, né? Que essa parte do acordo entre sócios, o escrito juridicamente válido, ele tem que ser a base para o tipo de relacionamento que você vai seguir ali, né? Porque, de fato, tem sócios que é o cara do dinheiro, não vai se envolver na gestão e ele tem que entender isso, né? Exatamente. Tem todo tipo, né? E sempre, 100% das vezes, aquilo que não foi falado é cobrado lá na frente. Então, eu não vi nenhuma situação, o cara investiu o dinheiro, não acertou que ia trabalhar no negócio, não ia dedicar horas para o negócio, ou que ia dedicar parcialmente. Sempre, em algum momento, isso é cobrado. Porque tem uma hora que o calo aperta, então, pessoal, vamos rediscutir, vamos brigar, e aí gera um problema que é desnecessário, encerra muito negócio que está caminhando, que está bem, por falta de diálogo. Às vezes não só o acordo escrito, falta diálogo, porque muitos assuntos você não quer entrar. Às vezes você não quer entrar nem no percentual. A pessoa fala assim, eu queria ficar com tanto por cento da empresa, e você acha que é muito para o que ela vai entregar. Você não quer falar porque você não quer, de certa forma, constranger, magoar, etc. Então, falta muito diálogo, muitas vezes, para depois, a parte jurídica, depois que vocês fazem o diálogo, que os empreendedores fazem o diálogo, a parte jurídica a gente constrói. Mas isso tem que ser feito. É aquilo que, na verdade, o meu sócio, Rosso Santana, ele fala. Na verdade, você precisa alinhar a expectativa. É bom você pensar na ideia de um casamento. Você quer casar com a pessoa, mas você quer ter filhos e a pessoa não. Isso é alinhamento de expectativa. É você saber o que você espera desse acordo que você vai estar gerando e colocar isso devidamente no papel. O contrato, ele é esse alinhamento de expectativas mescladas com a legislação, os pontos específicos que cada um precisa seguir. Eu acho que esse é um outro ponto fundamental. Expectativa. Mas cedo a gente estava falando, né, no off aqui, que o jurídico, às vezes, para a pessoa empreendedora, só é um ponto de atenção quando as coisas não dão certo. Mas também tem o caso das pessoas empreendedoras que só se preocupam com isso uma vez. Então, ali no início, você não vai revisitando, você não vai conversando, né? O quão importante é para o pessoal, por exemplo, dedicar ali uma parcela do tempo para estar acompanhando isso. Como vocês falaram,
o mundo de startups, de tecnologia, muda muito rápido. O direito ainda está um pouquinho atrasado. Mas como é que você faz para diminuir essa simetria? Principalmente para essa parte de direito digital. Eu acho que a startup ela tem que buscar primeiro. O profissional que acompanha ela tem que ser um profissional que busque contornar os problemas e fazer um negócio viável. E muitas vezes, porque tem todo tipo de profissional para todo tipo de coisa, né? Tem profissionais que vão encontrar problemas. Quando você está falando de uma legislação que não é atualizada, e não tem como ser atualizada, tá? O jurídico vem depois do fato, né? Você vai ter sempre problemas. Então, o seu profissional, a sua equipe, os seus sócios têm que estar focados em contornar os problemas para encontrar soluções e cumprir as metas, os objetivos. Então, eu acho que isso é o principal que a startup tem que buscar para que depois ela tenha um acompanhamento, sempre buscando contornar os problemas e resolver e atingir aquele objetivo que ela quer atingir, certo? Porque o direito, apesar do famoso Arnaldo César Coelho falar assim, a regra é clara, nunca é clara. Nunca é clara. Então você tem aqui o que você vê azul claro, o outro vê azul escuro, e assim, a legislação é assim. Então você tem que ter um profissional que vai lhe ajudar a encontrar esse caminho e chegar onde você quer chegar. As pessoas têm na mente... Eu acrescento aqui, colocando assim, que as pessoas têm na mente que a parte de direito, a parte de jurídico, é só quando você dá problema. E não é. A gente está aqui também para anteceder os problemas. Então, colocar o jurídico de uma forma estratégica desde o começo da formação da sua startup pode ser uma solução, inclusive para quando você vai receber um investimento, você não tem que correr para se adequar em tantas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes você perder o processo de investimento porque o tempo que você vai ter para se adequar a tudo que está sendo imposto naquele contrato é muito enxuto, é muito curto. E você depende também de prazos que são administrativos, né? Você fazer uma mudança de um regime social, você fazer um regime empresarial, você fazer coisas nesse gênero, se adequar a uma lei geral de proteção de dados, abraçar um pouco do ISG, né? Trazer um contrato de vesting, trazer um contrato de acordo de sócios. Então, num processo, você pensar que o jurídico ele pode ser colocado de uma forma estratégica como preventivo, como consultivo e não como só dar problema, é uma estratégia que a gente apoia, que a gente fala, né? E, inclusive, lá no escritório é uma das coisas que a gente mais faz. Hoje, a gente faz uma atividade com os nossos clientes muito mais preventiva do que só contenciosa, né? Voltada para a parte jurídica, jurisdicional, de fórum, de tribunal, né? De processo em si. A gente chama o cliente e fala assim, olha, tudo bem que você tem esses processos aqui, mas o seu processo, qual é o que eu posso fazer aqui agora para evitar que isso aqui se repita novamente? Então, a gente trabalha dessa forma de tirar essa concepção que o jurídico é só quando dá problema. O jurídico não é só quando dá problema, o jurídico está na nossa vida, no nosso dia a dia, na interpretação das nossas leis. E isso é uma cultura errada no nosso país de achar que direito só tem que ser provocado quando a gente tem um problema em relação a isso. Viu, pessoa empreendedora? Ouviu, né? E eu falo assim que não é nem só da área jurídica, eu também na área do marketing, principalmente de relações públicas, muito antes, né, no período da pandemia, surgiu e ajudou muito das pessoas a se preocuparem com marketing, por exemplo, digital, se posicionarem e tudo mais. Mas poucas vezes tem profissionais mesmo voltados para a área. Isso se aplica, obviamente, para a área de direito e diversas outras profissionais multidisciplinares, mas principalmente, assim, você é empreendedor, você tem que ter uma visão estratégica do negócio. Você tem que pensar em tudo que você vai precisar, entender, ver muito também de outras empresas que não deram certo, do que deram certo. E muitas vezes a gente não consegue, né, abraçar tudo, vai ter que ir buscando, né, como o Mai trouxe esse exemplo. Vários outros profissionais que trabalham com cada um com o seu foco. A gente veio de um cenário de informações escassas para um cenário com muitas informações e às vezes é difícil escolher ali, né? Mas eu acho que esse cenário de abundância de informação, de experiência, é muito bom para quem está empreendendo, porque você começa a olhar boas práticas. Dá uma pesquisada rápida na internet, o mundo de startup tem muito disso, né? De compartilhar as experiências. A gente tem que trabalhar sempre isso aqui no Hub, buscando sempre isso com as nossas startups daqui, que a gente vê, às vezes, uma errou aqui, a outra vai errar no mesmo ponto. Então, a gente está sempre tentando fazer essa relação para mostrar... Errar acaba sendo a regra, você só tem que errar diferente, pô. Então, tipo, olha, essa aqui tá dando certo de tal coisa.
E aqui, como a gente tem empresas, startups de diversos tipos, da área de educação, da área de financeiro, da área de contabilidade, diversas startups, então acaba sendo sempre problemáticas diferentes, mas às vezes uma empresa que é da área, sei lá, de agronegócio, tá errando ou tá acertando uma coisa que a outra ali, que é da área de educação, pode também seguir o mesmo caminho, pode usar, né, essa questão. Você mesmo é especialista aqui dessa parte, tô falando. É bom de provocar, né? A gente, aqui, tanto o Rafa quanto o Mais são residentes do Hub, né? A gente sempre recorre a eles quando a gente precisa dessas informações. Então, quando a gente começou a falar sobre o lançamento da 3C, né? Eu lembro que a gente fez bastante conteúdo voltado a comunicar pra galera o que era esse crowdfunding, o que era o CrowdAct, né? E com o Mai na RS, a gente já teve várias tentativas, né, de fazer algumas coisas aqui, a gente já fez workshop junto, né, e essa oportunidade de falar aqui é mais um momento que a gente pega todo o recurso humano que a gente tem de experiência e a gente está levando para o público, não só para residentes, mas quem também está fora, né, para mostrar que as conexões são a chave, né. Às vezes, numa conversa aqui de 40 minutos, a gente está trazendo informação suficiente para talvez aquela consultoria que você ia pagar um Pix bem generoso. Eu acho que a startup tem que pensar sempre que o caminho natural é receber investimento. Certo? É o caminho natural. Pode ser diferente, evidentemente. Como você tem esse caminho natural, você tem que estar preparado para isso. Preparado para isso envolve tanto jurídico, quanto contábil, quanto a parte de marketing. Você tem que estar pronto para isso. Então você tem que fazer toda essa preparação para quando for o momento de captar ou uma Series A ou lá na frente, você está pronto, não ter risco de não do dia, nada disso, e você conseguir captar com tranquilidade, um valuation razoável, né? Então esse é o pensamento. Rafa, eu queria até que você entrasse, assim, você entrou num ponto bem importante pra gente, que é essa parte dos investimentos. Porque muitas vezes a gente tem aqui startup que tá com o olho brilhando só para isso, só quer entrar aqui e já fala, em investimento, como é que eu consigo? Aí eu queria, por exemplo, que você falasse, né, do contrato de veste. Como que é, o que é, né, e quais os principais tópicos, assim, que essas startups têm que estar atentas com o contrato de veste? Tá. Alguns pontos, tá? Só voltando um pouquinho. Quando a gente fala assim de investimento, diferente do que já foi há 2, 3 anos atrás, a gente não está com o mercado ávido por investir. Pelo contrário. Então, as startups elas têm que estar mais preparadas ainda, né? Mais prontas ainda para você captar e para que captar? Mostrando que você vai captar para isso, né? Mas com quem você escolhe o player errado? Fundamental, porque o player que você vai captar é fundamental para alavancar o seu negócio ou prejudicar o seu negócio. Então isso é relevante. O VEST a doutora Maia vai falar sobre esse assunto, mas o VEST basicamente é uma forma dentro do direito civil, né, que o direito civil ele é mais flexível, né, e o VEST é uma forma de você conseguir reter talentos e trazer os talentos para o seu negócio e, consequentemente, motivar esses talentos. Então ele vai, a partir do contrato de veste, investindo as cotas da empresa e se desenvolvendo dentro da operação. Você vai criar ali gatilhos dentro do contrato de veste, que você vai dizer ou por tempo, ou por entregas, ou por metas, o que for. Então você vai colocar gatilhos a partir do contrato de veste em que ele vai se desenvolver na empresa e virar sócio e ter um pertencimento de sócio. É uma ferramenta importante para a startup, mas tem que ser muito bem estruturada porque ela pode gerar passivos. Quando a gente fala de receber investimento ou de uma due diligence, a gente vai analisar passivos ocultos, passivos abertos. Tá? Então, se você faz um trabalho mal feito, mal acompanhado, um contrato de vesting, você pegou um modelo e fez, não analisou o que você está fazendo, e não era o caso de um contrato de vesting, você vai ter ali um passivo oculto. Tá? Então, isso vai lhe prejudicar lá na frente quando você vai fazer um investimento ou um sprint do seu negócio. Então, pode acontecer. Então, né, o contrato de vesting, na verdade, o termo vem no inglês, né, bem basicão, se vestir.
Então você se veste com uma armadura para você saber quais são as ações que você vai estar esperando de todo mundo que vai compor ali o seu quadro societário, né? Quem vai ser seu sócio, quem não vai ser seu sócio, como é que você vai reter talentos. E é muito interessante porque ele é um instrumento, como bem o Dr. Rafael colocou aqui, ele vai conseguir estabelecer metas que as pessoas vão ter que cumprir, continuar cumprindo para continuarem sócias, para continuar dentro do negócio. É um instrumento em que você vai efetivamente alinhar expectativas, é um instrumento tanto voltado para a parte, né, legal, quanto para a parte de governança, e é muito utilizado na prática não só para startups, mas como empresa como um todo. Vamos imaginar que eu quero reter um talento, eu quero puxar um talento, mas eu estou no começo agora e eu não consigo oferecer um valor de mercado que você possa pagar para esse talento. O que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar trazer esse talento como um contrato de veste. Eu vou apresentar minha solução para ele de startup, né? Vou dizer para ele quanto é a minha solução, qual é a provisão de crescimento, né? Claro que existem os riscos ali apresentados, e aí eu vou conseguir oferecer uma porcentagem da parte ali, né, dessa empresa, dessa startup como um todo, para essa pessoa como forma de reter talentos. Só que como é que eu amarro isso, né? Poxa, vai que a pessoa entrou e ela não quer ficar. Eu estou dando 5%, 2%, 3% da minha parte da minha empresa para essa pessoa e ela não quer ficar. Como é que eu amarro isso? Como é que eu estabeleço desde o processo que a pessoa entra, por quanto tempo que ela tem que ficar, se ela vai ter que pagar alguma coisa a longo prazo pela minha empresa, né? Todos esses pontos específicos você consegue colocar no contrato de vesting e ele é extremamente importante porque o contrato, geralmente, ele é feito para quando dá errado, não para quando está dando certo, tá? O contrato ele existe para prever problemas, e aí a gente vem no preventivo novamente, né? Então, assim, a gente faz um contrato prevendo já situações de riscos que já estejam inerentes àquele negócio. Então, o contrato de vesting é mais uma forma de a gente trazer essa proteção. Lá no escritório mesmo, a gente tem estabelecido o partnership. O que é o partnership? É uma forma de você galgar seus passos para a sociedade. Maiane hoje é sócia do RS Advogados porque ela entrou no modelo de partnership. Quem foi que Maiane fez? O contrato de veste. Na prática. Quem foi que Maiane fez? Maiane dentro de um tempo, de X anos, com métricas bem estabelecidas, de captação de clientes, seja o que for a cultura interna da organização, que é um dos pontos que você tem que ter bastante especificados, né? O que eu como empresa sou, o que eu quero há 2, 3, 10 anos, né? Para você conseguir estabelecer as métricas. Então, dentro das métricas que foram estabelecidas para mim, depois de um determinado tempo, eu cumpri e virei sócio, né? Hoje estou no contrato social por conta disso. Então, isso é uma forma de você reter um talento que você vê que existe a possibilidade de ser alguém no seu braço no futuro, né? Ou que seja pessoas que estejam compondo ali o seu grupo multidisciplinar para te ajudar em todas as frentes dos desafios que você vai ter nesse processo de empreendedorismo, nesse processo de crescimento, até você chegar ao investimento. E pensando em contrato de vesting, você tem vários problemas, que o Dramani estava falando, vários problemas que você pode ter na relação. Exemplo, a pessoa que você fez o contrato de vesting, resolveu sair. Um problema. Como é que você vai conduzir isso? Isso tem que estar lá, já previsto. A pessoa resolveu sair, mas ela já tinha cumprido parte daquele planejamento. Como é que você lida com isso? Como é que você vai lidar com isso? A pessoa resolveu sair, mas foi para um concorrente. Você tem que estar com isso estabelecido já no contrato. A pessoa resolveu sair e não, os dados da empresa, né, não entregou os dados, é um profissional que trabalha com a parte de dados e tal, e não entregou os dados para a empresa e não fez o trabalho que tinha que fazer a nível de legislação. Como é que você vai punir ou resolver essa situação? Então tudo isso tem que estar constando num contrato, só algumas coisas que podem acontecer, fora muitas outras. Então a gente tem que fazer um trabalho muito bem especificado. O outro ponto importante, que eu acho que o que cada um precisa saber, é o quanto efetivamente da sua empresa você quer disponibilizar para novos sócios, né? Você quer ser um sócio majoritário, você não quer, você vai estabelecer 20% ali da sua empresa para você dividir entre as pessoas. Você precisa ter isso muito claro para que ao longo do tempo você não saia distribuindo cota. É um dos problemas com as startups, né? Na hora de captar investimento, a cap table ali sujo pra caramba. Tem que pensar no cap table projetado, né? E aí você vai ter, e assim, na hora de captar investimento você vai ter que mostrar isso. Qual é o seu cap table atual, real, né? O que é que está assinado, o que é que não está assinado, né? Também está de acordo. E o que é o cap table projetado. Para poder, porque quem está investindo quer
um determinado percentual, quer estar de uma determinada forma até determinado momento. Então isso tem que estar muito bem estruturado já de início para evitar problemas. Risco é risco, mas você tem uma série de garantias por trás, né? O jurídico está sempre aí para garantir essas coisas. É até uma coisa, a gente conversando com algumas startups, o contrato de vesting bem feito ali no início, ele é muito importante para você no caminho que você vai trilhando, tanto enquanto empresa quanto uma startup ou para trazer sócios e tal. Ele é muito importante para você evitar os problemas. E aí é um indicativo do quanto é importante você ter o jurídico presente ali desde o início. Para os empreendedores, às vezes, nem sempre é possível do jeito que você gostaria de ter, né? Mas quando a gente tem players do ramo do direito voltado para isso, que já vem com experiência, que já vem com base para trazer para sua empresa, é aquele tipo de investimento de recurso humano e financeiro que vale muito a pena. Eu costumo dizer o seguinte, o contrato, muitas vezes, ele serve para ter aquilo que a gente conversou no início, para ter a discussão. Porque eu queria um contrato de vesting, assim, quais são as métricas? As métricas são essas. Quando vem as métricas para a gente, né? Porque muitas vezes não vem nem as métricas. As métricas são essas. Aí você vai fazer um contrato mais parrudo para forçar a discussão. Ele vai, pode acontecer isso. Ele não pensou nisso. Pode acontecer isso. Realmente. E realmente essa pessoa tem essa situação que pode acontecer realmente. Ele pode sair do país. Então, às vezes o documento força a discussão. O acordo de sócio, o contrato de vesting. É uma coisa da que Mai estava batendo desde o início, na questão dos ser preventivo. Ter, por exemplo, né? Eu acho que é crucial. Você está fazendo o seu trabalho, quer iniciar o seu empreendedorismo, veja já nessa parte, né, jurídica. E aí eu questiono até dessa parte, assim, por exemplo, de propriedade intelectual. Daí você falou um ponto, né, tipo, às vezes sai o sócio, sai alguém para ir para empresa concorrente. E aí pode levar informações e tudo mais suas, né, e ainda mais assim, de ter essa questão de prevenção, né, de, tipo, manter a sua inovação para você, né, e, tipo, patentes e tudo mais. Eu acho que é interessante também da gente trazer essa temática aqui para a mesa sobre a questão, né, de como se precaver, né, ter essa prevenção da sua propriedade intelectual, né, de startups. Você olhou assim e falou uma coisa errada? Não. É que a gente conversa bastante sobre isso no dia a dia, né? Sobre propriedade intelectual. A gente brinca, às vezes, quando vem um empreendedor, né? Quero conversar com você sobre minha ideia. Tá, mas vamos conversar. Mas eu quero assinar um NDA. A gente vai sempre falando disso, né? Acho que plugado a isso, até a questão de propriedade intelectual, tá muitos avanços do direito para a parte de soluções das startups. Né? As soluções das startups normalmente não são de tecnologia puramente, mas usam tecnologia como um suporte ali para você escalar o negócio. E tecnologia lida com dados às vezes pessoais, sensíveis. Essa é outra temática também que eu acho importante a gente jogar na mesa. LGPD. Nossa Senhora. Em referência, né, até lembro um workshop que a gente fez que ela distribuiu um checklist, né, de política de privacidade. Aí eu fui olhando algumas coisas que eu, tipo, newsletter que eu me escrevia, sabe? Eu falei assim, caraca, tá tudo errado lá. Então... Preciso voltar, ver o que essa galera tá fazendo. Não, hoje em dia, depois que teve a questão da LGPD, eu fico logo com o olhinho piscando assim, gente, calma, e a proteção de dados? E isso daqui, a gente pode, eu já fico logo, né? Então, aí, Mai, você que é especialista... Tá, mas é propriedade e LGPD junto, né? Tá, então, propriedade intelectual, ó, tem lei também que fala o que é ou que não é algo de ser definitivamente protegido. Ideias são só ideias, tá? Isso não entra como propriedade intelectual. Hoje, na prática, o que a gente tem muito são as marcas e patentes. As pessoas esquecem muitas vezes de desenvolvimento de softwares, né? E marcas e patentes acaba sendo uma referência. Existe um processo que você faz na propriedade intelectual de marcas e patentes, que é tranquilo. Mas existem outras propriedades, que é o do software, que é direito autoral e coisas nesse gênero, que também nessa parte de direito autoral a gente está sofrendo possíveis situações com base agora na pedra da fake news, né? Que toca na parte de direito autoral também. Então, assim, eu acho que as startups, mais uma vez, pensando de uma forma preventiva, elas precisam entender que suas ideias são só ideias e não precisam ser protegidas. Não tem um mecanismo jurídico para proteger ideias. Você tem um mecanismo jurídico para proteger
o desenvolvimento da sua ideia, né? E aí você tem que pensar de uma forma muito estratégica, e por isso que você tem um aconselhamento jurídico, porque no processo da sua ideia, quando que você vai querer registrar isso, né? Se você está desenvolvendo software e ele não é um software engessado, quando é o momento certo de você proteger essa ideia, o que é muito difícil na prática você conseguir identificar. Então, assim, a gente teria que abordar isso aqui um pouco mais profundo, talvez com um caso específico, se vocês quiserem trazer, para conseguir explicar isso na prática. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sei se o Rafa quer complementar a propriedade intelectual. Rafa. Fique à vontade. Se deixar, eu vou falando. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é um tema fantástico. Eu sou completamente apaixonada, né? Venho batendo em pontos específicos. Aqui, como RS, a gente fez um trabalho assim, de comunidade mesmo, de conexão com as startups que estavam aqui presentes. Quem tiver interesse pode ter contato com a gente, porque assim, o que a gente faz? A gente, de forma assim, de troca mesmo, a gente analisa a empresa de vocês, ajuda na montagem de uma política específica de privacidade e proteção de dados. Por quê? Porque isso é o seu principal folha ali de sua vitrine, né? A política de privacidade e proteção de dados vai subir no site de vocês. Se vocês não têm um site, é bom você ter uma política de privacidade, porque você vai ser cobrado em relação a isso. Quando a gente vai nessa questão de para você receber investimento, hoje, investimentos precisam que você tenha um processo de Lei Geral de Proteção de Dados. Se você vai participar de uma licitação, você precisa ter privacidade e proteção de dados, por mais que você seja startup, aí ninguém vai passar a mão na cabeça de vocês em relação a isso. Mas existe situações atenuantes para startups também, devido ao modelo de negócio com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não isenta vocês de ter que se adequar a todos os requisitos que ali estão, que são diversos, né? Mas o mais importante é você tentar entender desde já na sua startup como a sua startup vai funcionar e tentar catalogar isso de uma forma mais específica, porque no momento em que você precisar buscar uma consultoria para isso, você já tenha um processo um pouco mais andando, né? A gente fez aqui um evento do Hackathon, que foi aqui no Hub também, né? Que eu trouxe o tópico de direitos de startups e Lei Geral de Proteção de Dados, onde também eu trouxe uma tabelinha de como você mapear os fluxos por onde os dados pessoais passam na sua empresa. E hoje qualquer empresa lida com dado pessoal. Eu pedi depois essa tabelinha. Eu acho que eu entrei no Hub depois. Eu dei. Toda empresa lida com dado pessoal, se não dos seus clientes, se não dos seus fornecedores, se não dos seus colaboradores. E dado pessoal, segundo a nossa lei, pode ser qualquer coisa, desde que identifique você. Então, é muita coisa, né? Eu acho que a startup ela tem que entender um pouquinho qual é o espírito dessa lei. Qual foi o objetivo da lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, e até assusta a gente, como operador de direito, quando a gente vê assim, uma legislação boa, relativamente bem trabalhada, rápida, aprovada rapidamente. Assim, por que ela foi aprovada rapidamente? Uma legislação bem estruturada, que não é o comum, né? Não é o comum. Existem as leis internacionais já sobre isso, né? Existe a lei europeia, a lei Califórnia, etc., que já tratam disso e que as empresas têm que lidar com outras empresas que também tratem desse assunto. Então, a startup ela tem que estar pronta, preparada para poder fazer negócios com outras empresas que vão exigir isso como base para começar a conversar, não só daqui, como de fora, e fundos também que vão investir. Então, tudo isso é como se fosse um selo, um requisito básico para você conseguir conversar, certo? Então, o objetivo da lei foi adequar as empresas brasileiras para poderem não só organizar a casa, como poder também negociar com as empresas de fora. Então, dos negócios tem acontecido bastante, né? Essa questão das premissas muito claras. Eu vou me relacionar, meus fornecedores, meus clientes vão se adequar a esses regimes aqui, vão estar competentes em relação a isso, inclusive com a ESG, né? A gente tem visto muitos negócios não avançando por conta da falta de preocupação com a agenda de determinados players. E é até um ponto que a gente vai entrar um pouquinho mais na frente, mas vou deixar a Brenda falar também aí pra gente ir conduzindo, né? Não, pode seguir então, né? Pode, hoje com certeza. O papo não é só meu, esse ponto de relacionamento com base em condições, né? Quando a gente olha para a LGPD,
sei que o mundo dos negócios está bastante envolvido aí, mas pelo menos na minha ótica eu vejo muito importante para cada um de nós individualmente, né? A gente olhar com que tipo de corporações, com que tipo de empresa a gente está relacionando. Tem gente que não liga. Tem gente que não liga para seus dados, acha que tá tranquilo e tal. Não, mesmo quando eu vou no site dizendo que tem lá, aceitar cookies. Eu fico, no máximo, toda vez que eu posso, eu fico, não aceitar nada. Não aceitar nada. Eu sou tipo... E para o mundo dos negócios isso tem se tornado praticamente dinâmica, né, de negócio. Você conversa, você se relaciona, você troca informações, você troca recurso. Um coach mesmo, até mesmo, porque dessa parte assim, né, de tecnologia, que eu sou muito crítica acadêmica dessa parte de tecnologia. Chega a ser até meio hipócrita, porque eu trabalho aqui muito com marketing digital, mas na minha área acadêmica eu tô ali assim, ó, lascando o pau na área, né, digital. ChatGPT, por exemplo, foi proibido em alguns lugares, por exemplo, na Itália, por conta disso, de ter vazado dados. Né? E aí a gente tem muitas questões. Fala, e a gente pode jogar aqui assim, né? Eu acho que assim, o que a bola da vez da LGPD, assim como várias outras legislações a partir da LGPD, como bem Rafa trouxe, né, de 2015 para cá, a bola da vez é a transparência. Sim, eu não quero impedir, eu não quero criar uma lei que vai impedir negócios de serem informados ou situações de acontecerem e inviabilizar a economia. Muito pelo contrário, eu preciso de uma lei que ela fortaleça a minha economia, mas traga uma transparência em relação a isso. A Lei Geral de Proteção de Dados é um movimento que o Brasil adotou, mas é um movimento mundial, não é só aqui, né? Como bem Rafa trouxe, né? Existem mais de 179 leis hoje de privacidade e proteção de dados mundo afora que falam sobre isso. Então, na própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que um dos objetivos dela, né, um dos fundamentos dela é o desenvolvimento econômico. Então, não faz sentido eu ter uma lei que proíba isso. Né? O que faz sentido? Né? E aí é uma das coisas que eu brinco muito, porque eu também sou professora, e eu brinco muito falando assim, ó, do ponto de vista tecnológico, tudo é possível, mas do ponto de vista ético e moral, até onde isso é possível? Né? Usar dados, você brincou assim que você é muito bom, cara. Eu uso o ChatGPT direto na minha vida, né? Eu sei que ele foi... Eu fiz um e-mail específico, porque assim, meu noivo é da área de sistemas, ele fica colocando também na minha cabeça um monte de coisa. Aí eu criei um e-mail específico, aí eu uso o ChatGPT com um e-mail específico, que isso, que aquilo. E eu sei também ali, né, tipo, ChatGPT também tem essas questões, né, de que às vezes tem as informações, você vai ali, contesta ele e fala, tá, de onde é essa referência? Ele vai e traz a coisa errada. Então, é uma tecnologia. Como toda tecnologia, a gente tem que saber usar sabiamente. E, principalmente, né, nossas questões, assim, o que é que a gente está colocando ali, o que é que a gente está fornecendo. O grande diferencial é exatamente esse. E aí a gente bate num ponto que é um dos pontos que eu mais bato, novamente. Educação. Você precisa ser educado a utilizar uma ferramenta. Você pode ter a melhor ferramenta. Se você só usa aquela ferramenta, tem 20 funcionalidades. Se você só usa aquela ferramenta para uma funcionalidade, você está usando a ferramenta errada. Desculpa. Você precisa ser ensinado em relação a isso e ter cuidado com aquilo que você joga. Porque o ChatGPT, ela é uma tecnologia com uso de algoritmo que se utiliza do machine learning. Quanto mais informações eu coloco ali dentro, mais ele aprende e me devolve. Só que para ele aprender, ele precisa ter um repositório de seu lugar. Então, se você joga informações ali dentro, saiba que aquelas informações vão guardadas ali dentro. E tá, inclusive, isso na política, tá? Que ninguém lê. Exatamente. Né? Que ninguém lê, mas tá escrito aí sim. Então, eu uso muito o ChatGPT, mas eu uso muito o ChatGPT de acordo com as políticas do meu escritório, porque eu coloquei o ChatGPT como ferramenta para ser utilizada no escritório, mas estabelecendo que tipo de diretrizes eu quero, porque eu tenho informações, assim como o Dr. Rafael deve ter no escritório, que são confidenciais. Eu não posso jogar essas informações confidenciais no ChatGPT. Eu não posso usar o ChatGPT para fazer uma petição inicial. Inclusive, teve um advogado que foi condenado por conta disso, entendeu? O que a gente precisa ter é uma educação em cima de como a gente usar essas ferramentas, e isso é urgentíssimo. Porque a gente é nômade digital. A gente não é, pelo menos eu, né? Doutor Rafael, vocês já são de uma idade mais jovem. Mas assim, cada vez mais as pessoas estão digitais. E o fato de como isso impacta, né, em criança e adolescente, e os novos empreendedores que estão se utilizando dessa ferramenta, é um ponto muito específico. Então tenham muito cuidado com aquilo que vocês colocam
lá no ChatGPT, e por isso que ele foi proibido, porque você poderia colocar diversas coisas e houve o vazamento. Agora, não se preocupe com o vazamento, porque o vazamento ele vai acontecer sempre. Morte, pagar impostos aqui, que o Dr. Rafael é tributarista, e vazamento de dados é algo que vai acontecer sempre. O diferencial é como você vai se colocar em relação a esse fato. Quais são as ações que você vai ter para mitigar um risco que é inerente, que vai acontecer, mas o que você está fazendo, planejando o futuro em relação a isso. Uma empresa de avião, ela não espera o avião cair para saber para ter um plano de ação em cima disso. Ela sabe que o risco desse avião vai cair em algum momento, é pouco, mas existe. Mas quem é que fala com a mídia? Quem é que fala com os familiares? Quem é que inicia isso? Quem é que inicia aquilo? Está tudo desenhado. Para lidar caso aconteça. E aí a gente volta num ponto específico: prevenção e governança. E aí, já assim, que a gente já tá chegando quase no nosso tempo. E tem uma temática que eu acho que é muito importante a gente também trazer, que é ESG, né? Environment, Social and Governance. Meu inglês não tá dos melhores, mas deu pra entender, né? E aí, isso, esse tá aqui se coçando, que é... Essa pauta de ESG, a gente acaba falando bastante, né? O mundo todo acaba falando bastante. E é uma pauta que todo mundo tem interesse, que às vezes as pessoas se comprometem a trabalhar, mas que acaba sendo uma coisa meio de fachada. Muitas vezes. E eu sou super honesto com as pessoas, né? Tudo bem você não conseguir fazer tudo certo desde o início, contanto que você tenha o objetivo de chegar lá, né? E como a gente tem nessa parte de governança, a governança está muito ligada ao direito, né? Para essa pauta de ESG, o que é que a gente tem de instrumento jurídico para garantir o desenvolvimento dos negócios, vamos falar dos negócios principalmente, nessa área, né? Porque assim, na parte de dados, tecnologia, LGPD veio, né? Na parte de contratação de startups, definição de startups veio um marco legal. E para a pauta de ESG, tem alguma coisa no forno? Então, né, vou tomar a frente aqui. Na pauta de ESG, assim, a gente tem uma diretriz vinda da ONU que fala sobre essas 3 vertentes. O que a gente precisa ter em mente é que a gente não está falando de uma coisa só. A gente está falando de 3 pilares: environmental, ambiental, social, social, governance, governança, né? E aí, dentro desses 3 pilares, você tem legislações que interferem diretamente. A parte de direito ambiental, você tem as legislações ambientais, você tem a própria Constituição Federal que fala sobre isso. Na parte social, você entra na Constituição Federal, direito do trabalho, civil, tudo isso. Então, assim, não é que seja alguma coisa nova. O que, na verdade, ele fez foi unir diversas coisas juntas para transformar uma empresa. E na parte de governança, você tem as ISOs, né, certificações que falam sobre isso e outra legislação que fala sobre isso. O problema, às vezes, acho que as empresas olham para uma parte e não olham para as outras, né? E uma das questões do ESG é você pensar tudo isso como um conjunto, né? Tá tudo muito bem relacionado. Então, para essa parte de... Não é provocar, acho que a palavra certa não é provocar, mas a gente conseguir avanços de tudo com um conjunto, com uma harmonia. Sim. Né? Na verdade, quando você fala de uma coisa, às vezes uma coisa puxa a outra. Vamos lá. Você tem uma empresa, e aí eu vou falar de processos que eu já acompanhei, tá? E aí não envolve a questão de startup, porque são empresas maiores. Porque, efetivamente, as empresas maiores estão um pouco mais preocupadas com isso, porque internacionalmente isso é um pouco mais forte que aqui ainda. Então, por exemplo, você tem uma empresa de minerador. Aí você vai para a parte ambiental, que você fala que na parte ambiental você vai ter que adequar o oxigênio ali, porque ali sobe, qual é o impacto disso numa comunidade. Você só não tem um viés ambiental. Você tem um viés ambiental e social, porque você está avaliando como aquele impacto acontece ali. Diferentemente de quando você vai para mais me empolguei aqui, para tópicos mais genéricos, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre diversidade. Poxa, diversidade é uma coisa que qualquer empresa pode falar. Diversidade é um dos pontos que eu não preciso especificadamente ter uma pessoa especialista sobre isso. Eu posso falar sobre diversidade e já adequar a minha empresa em algo voltado para o ESG. Uma cultura voltada para essa parte. Exatamente. Eu acho que quando você tem a expectativa de que leis abordem determinados temas,
é até prejudicial. Porque a lei ela trava determinadas coisas que devem ser, assim, a própria sociedade tem que evoluir nesse sentido e passa a ser uma forma de você gerar um requisito para fazer negócio, para contratar, para investir. Então, usar serviço também, assim, leis relacionadas a ESG temos diversas, certo? Mas é até ruim que a gente tenha essa expectativa, porque como a lei vem posterior aos fatos, ao que vem acontecendo, muitas vezes a lei ela não adequa a realidade, a necessidade, a transformação, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de ambiental, então a transformação muito grande, social também muito grande. Então, o que a gente tem que criar é uma cultura. A cultura de contratar, trabalhar com empresas que tenham esse perfil de forma verdadeira, né? Que atuem de forma verdadeira. Então, eu acho que é essa que é a evolução do ESG. Agora, só para finalizar, que a gente já tá sabe, um tempinho. E o papo tá maravilhoso, gente, mas se deixar, a gente fica aqui. No episódio 2. Exato, acho muito válido. O 2.0, de startups 2.0. Porque aqui a gente tem também, como eu falei, diversos tipos de startup. E um dos tipos de startups, que até mesmo foi uma das primeiras que teve aqui, por exemplo, da Jus Brasil, são as low-techs. Startups voltadas para a direito. E aí entra muitas questões, muitos desafios, muitas problemáticas. Eu queria trazer isso já para a roda, e se quiser complementar já dessa questão, porque é uma coisa que eu acho que é essencial da gente falar também aqui quando a gente fala de direito das startups, principalmente esses tipos de startups. Acho que até pra gente finalizar com chave de ouro, né? Eu sempre gosto de finalizar os papos trazendo dica, provocação, perspectivas aquela também. coisa que vai deixar quem tá ouvindo meio inquieto, né? A gente conhece esse mundo de direito, né? Falando, é pós-fato, normalmente tá mais atrasado em relação às outras dinâmicas, mas cada um de vocês, Mai e Rafa, né? Para essa parte de inovação para o direito, seja uma startup, seja uma tecnologia, seja o uso de inteligência artificial que tem começado a acontecer, né? O que é que vocês veem aí de oportunidade para o futuro? O que é que vocês pensam que o pessoal pode falar assim, a gente precisa resolver, né? O que é que está iminente? É uma pergunta capciosa danada, mas o que é que está iminente? O que é que precisa resolver? E os passos, né? Acho que quando a gente pensa em inovação no direito, sempre tem aquela coisa de o pessoal é meio fechado, não conversa muito, mas na verdade é que toda a estrutura ela é engessada. Às vezes você pensa até em mudar uma situação, mudar a forma que você lida, mas o sistema não permite, né? Mas como é que a gente pode pensar oportunidades e próximos passos aí para deixar a galera se aproximar em casa? Gostei. É o mesmo momento que assim, caraca. Vou começar, né? Assim, não sei se Rafa quer começar, mas vou puxar o barco aqui. Você falou uma coisa que está muito na cara, né? O direito, ele é muito metódico dentro de uma ideia e de ações que vem de muito tempo. Existe muita liturgia, como a gente chama no direito, né? Só para vocês terem noção, né? Eu sou professora da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e lá eles ainda precisam ter a presença de uma pessoa para carimbar páginas, né? Então, assim, são não sei quantas páginas que a pessoa precisa carimbar ali para dar veracidade, quando você sabe que num processo de automação isso seria muito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, você vê também o tribunal, em específico, vou falar desse porque eu conheço a realidade um pouco mais desse, você vê já desembargadores ali galgando. O Tribunal de Justiça contratou uma automação para a Lei Geral de Proteção de Dados ali sobre a presidência do desembargador José Aras, né? Então, especificadamente, a gente já vê essa movimentação. Ao mesmo tempo, o desafio maior é você não só ir pelas beiradas, como está acontecendo, né? Você vê um ponto específico, você vai lá, mas você conseguir quebrar isso. O Jus Brasil é um exemplo de Lawtech que deu certo, mas ao mesmo tempo ela tem muita limitação. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de processos, você só consegue achar determinados processos até um determinado ponto, porque existem outros que são sigilosos. E, efetivamente, eu acredito que tem que ser um pouco assim, né? Por conta de tudo que a gente vê de Lei Geral de Proteção de Dados e etc. E, ao mesmo tempo, você vê outros processos que são muito bons. Por exemplo, lá no escritório a gente usa a juriometria, que é de uma outra Lawtech em específico, que consegue trazer para a gente elementos para que a gente trace estratégias jurídicas com base na prevenção.
né? Então a gente joga uma empresa lá, um CNPJ, ele traz um resultado de quantos processos tem, aonde tem, que o juiz está, como é que aquele juiz julga, se é mais fácil fazer um acordo, se não é mais fácil. Então, existe mercado no âmbito jurídico para você adentrar nesse quesito de Lautec? Existe. Para você trazer soluções? Existe. Mas você tem que pensar de uma forma estratégica. Porque se você bater de frente com o sistema jurídico que está acontecendo, né, há algum tempo, você não vai conseguir adentrar esse processo. Por isso que a gente vai pela lateral. Jurimetria, Jus Brasil, um processo de busca em específico. Assim, eu acho que esse pode ser o cenário mais propício aí, voltado para a tecnologia. E possa ser que a gente mude isso com o tempo, né? Mas ainda assim, enquanto a gente não tiver uma renovação, né? Quando a gente não tiver uma cultura principal no país, né? De inovação, de tecnologia. Porque você vê hoje as pessoas falando sobre tecnologia, mas as pessoas não sabem usar a tecnologia. Então, se você não explica a elas ChatGPT, se você não explica a tecnologia, se você não explica que tudo que você coloca na internet, tudo que você faz gera um rastro específico, você não tem esse movimento cultural, fica muito mais difícil você quebrar ali um sistema arcaico que já existe há bastante tempo. Não só para o direito, né, mas as Big Techs, por exemplo, todo mundo baixa nas Big Techs, olha, começa a olhar essa parte aqui, e as Big Techs são resistentes muitas vezes porque a própria base não está se preocupando com isso. Sim. Sim, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é fundamental. Eu vejo vários gaps no direito, e que não são enfrentados. Os advogados hoje estão preocupados basicamente com o sistema de controle de processo, certo? São a nível de oportunidade de negócio e de startups. O sistema de controle de processo. Tem algumas startups fazendo coisas diferentes que são relevantes. Por exemplo, você tem um contrato ativo. Você colocou um contrato numa ferramenta e a ferramenta lhe dizer, olha, vence essa prestação do contrato em data tal, olha, informou, isso aqui não foi cumprido, já tem startup fazendo isso, são relevantes, é um tema que é um gap importante no direito. Você tem um gap muito grande de mercado no jurídico, ao meu ver. A gente consegue atender bem empresas a partir de um faturamento X. Porque essas empresas se preocupam em buscar um advogado. Não é porque não tem advogado para atender. É porque essas empresas se preocupam em buscar advogado. Mas aquela lojinha ali, aquela empresa que tem um faturamento menor, certo? Que é uma microempresa, e a gente tem um percentual de microempresas muito grande no país, elas não são atendidas. Então você tem um gap de atendimento absurdo e que os advogados não atendem, não conseguem atender, e esse cliente não tem interesse em contratar porque acha que vai ser caro. Certo? No máximo, essas empresas são atendidas pela contabilidade. Tá? Então, dentro do universo jurídico, você tem muitos momentos ali que não estão sendo abordados e que o advogado, ao meu ver, precisa buscar e abordar. Eu tenho pensado nisso há muitos anos em muitas ferramentas para poder tentar, de alguma forma, melhorar não só a prestação, mas melhorar o mercado. O mercado jurídico ele é muito travado, nós temos uma legislação muito travada a nível de OAB, etc., e que prejudica muitas vezes o desenvolvimento em vários detalhes, desde a forma de cobrança a forma de lidar com o cliente. Eu acho que a pandemia ela acelerou muita coisa para a parte jurídica, mas eu acho que tem muitos gaps aí que podem ser melhor trabalhados. Então, quer complementar aqui? Assim, eu queria agradecer, né? O papo é sempre muito valoroso a gente conversar, saber o outro lado também, né? Que às vezes a gente vê no mundo de startup, a galera reclama na jurídica, reclama da contabilidade, e quando a gente vai para o outro lado a gente vê que é uma coisa, a gente tem que trabalhar junto. Não tem momentos separados, todo mundo precisa de todo mundo, é de verdade um ecossistema, né? E momentos como esse que aproxima bastante da realidade, né? Que a gente fala do que deu certo, do que deu errado, do que tem de oportunidade, porque de fato tem muita oportunidade. Possibilita que a gente que está aqui nesse ambiente, mas o pessoal que está assistindo em casa também, o pessoal que visita o Hub e outros hubs de inovação, outras comunidades, possam falar uns com os outros de uma forma mais horizontal, né? A gente não encarar assim, beleza, que às vezes
a agenda de Mai tá lotada, a agenda de Rafa tá lotada, mas possibilita que a gente chegue, por exemplo, num evento que a gente tá aqui participando, chama para tomar um café, vamos conversar ali. Acho que essa aproximação é muito legal, então agradecer aí vocês terem aceitado o convite pelo papo também, mas passa aí pra Brenda pra gente... Você falou tudo, amigo. Eu me sinto completamente contemplada com suas palavras. Agradecer novamente muito o convite, foi realmente muito, muito enriquecedor. Espero que a gente tenha realmente uma parte 2, porque a gente ficou claro que tem ainda muita coisa boa A gente vai pra ter, gente mas a gente tem uma listinha de conteúdo que a gente precisa fazer aí. E a gente aqui com o No Hub, tem o Hub Talks, tem a Marabout, não falta eventos, painéis, workshops e oportunidades. Então, mais uma vez, Mai, muito obrigada. Muito obrigada, Rafa. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais e fique sempre acompanhando o nosso podcast Hub Talks. Até mais!